Salve pessoal, essa aqui é a leitura para as pessoas de Virgem para junho, para o signo de Virgem para junho de 2026. Não necessariamente só para as pessoas de Virgem, pode ser que as pessoas que têm ascendente ou lua no signo também se identifiquem. Olha, esse mês a princípio, ele tá trazendo uma ideia de estabilidade no sentido prático de vida, assim, do cotidiano, de ter gosto pelas coisas do jeito que elas estão estabelecidas. A gente saiu com 4 de paus, bem no centro, né? E na parte de baixo, a gente tem o arcano do sol com o cavaleiro de copas. Essa combinação, ela é boa, assim, a princípio, mas ela pode ser potencialmente problemática dentro do contexto do que cada um estiver vivendo, tá? A princípio, a gente está falando de estar indo a um lugar, né, ou estar com uma sensação de que você está indo em direção a algo que você realmente deseja viver. E esse algo que você deseja viver vem da sua verdade, vem da sua alma, né? Vem do seu eu interno, vem da sua real identidade ou da sua verdadeira vontade, como diz o pessoal do ocultismo, pelo menos em parte, né? Isso é algo que a gente vai sempre redescobrindo ao longo do tempo. Porém, o Cavaleiro de Copas, ele traz uma ideia de encantamento muito intenso, muito forte. Então é como se dentro de algum contexto específico, ou alguma situação, ou pode ser o desenrolar do seu trabalho, ou oportunidades que estão te aparecendo, você se encantasse muito com alguma coisa que está surgindo, ou com a possibilidade de alguma coisa que vai surgir. E nesse se encantar muito com alguma possibilidade, não existe uma coisa concreta, né? Uma certeza de que essa possibilidade realmente vai se concretizar. Ela pode se concretizar ou não. E é claro que o signo de Virgem ele costuma ser um signo bastante racional, mas justamente por ter a tendência a desconsiderar ou a reprimir as emoções, inclusive, pode ser que elas estejam tomando aqui o lugar da razão a partir dessa energia, né, a partir do encantamento. Então, tudo que aparecer no seu caminho dentro desse mês de junho, em que você perceber que você está ficando muito deslumbrado com aquilo, já é um sinal de alerta, né? Já é uma coisa para ficar de olho, cuidado redobrado, capacidade de analisar também. E aqui nós temos, saíram 2 cartas que também saíram para o touro, só que em contexto diferente, né? Porque aqui saiu no meio o 4 de paus, e nas laterais, de um lado saiu os amantes, do outro saiu o diabo. Diferente de touro, essas 2 energias, elas não estão vinculadas, né? Elas não estão acontecendo ao mesmo tempo, ou com as mesmas relações com as mesmas pessoas, ou com as mesmas situações. Ela está trazendo uma dicotomia. Ela está trazendo uma ideia de agora ou você vai para um lado ou você vai para o outro, tá? E aqui, enquanto o arcano dos amantes, ele tá me trazendo potencial de escolha, não necessariamente sobre relacionamentos afetivos, mas é um arcano que ele sempre fala de uma... Ele em si tem uma energia de dicotomia, né, que é o bom e velho, não sei se é o caso se eu compro uma bicicleta, não sei se eu coloco o foco no romance ou foco no trabalho, eu quero viver uma coisa a dois, mas eu também quero ter mais dinheiro, então aí qual que é a melhor decisão para o momento presente? Porque às vezes você não consegue viver tudo ao mesmo tempo, você não consegue abraçar tudo ao mesmo tempo. Então é um momento assim de escolhas, e a tendência para as pessoas que são muito práticas, né, é que não exista uma clareza assim, no sentido definitivo de que você fez a melhor escolha. Né? Para fazer uma escolha ou a outra, você vai ter que deixar alguma coisa para trás. E aí pode ser que, dependendo da forma como você fizer isso vai deixar um sentimento de frustração. Porque para escolher uma coisa, você vai ter que soltar a outra. Você vai ter que deixar a outra ir embora. E às vezes você queria era ter as duas, mas as duas não vai ser mais sustentável ao longo do tempo. Então esse é o momento de tomar uma decisão, esse é o momento de fazer uma escolha com consciência. Né? Escolhendo, ok, para mim eu acho que é melhor isso, ou pelos fatores expostos, é melhor isso do que aquilo, e eu prefiro isso agora, porque tá mais, não porque eu não queira a outra coisa, mas porque combina mais com o meu momento, é mais tangível, é mais concreto aquilo do que a outra
oportunidade. E aqui tem uma clareza, tem uma coisa muito grande, assim, entre trabalho e vida pessoal, tá? Então, para quem tá aí nessa dicotomia, o ideal, né, o conselho ideal é a gente sempre trazer primeiro as nossas necessidades em primeiro lugar. Então, trabalho e financeiro tem que vir primeiro, né? Porque se isso está mal, se isso está desestruturado, isso desestrutura todo o resto. E aí não adianta ter um relacionamento, sendo que você não, às vezes você não tem dinheiro nem para sair com a pessoa, entende? O financeiro tem que vir primeiro. Então já fica a dica aqui quanto a isso, tá? E para algumas pessoas pode ser que isso represente quebra ou ruptura de relacionamento, ou de emprego mesmo, no sentido de ir embora, ou aparecer outra oportunidade, ou pedir demissão. Mas para algumas pessoas pode ser que isso represente apenas uma pausa, no sentido do relacionamento em si, né? Ou tirar férias também é uma pausa. Para alguns de vocês pode ser que tenha essa oportunidade. Já quando a gente olha para o arcano do diabo, aqui a gente está falando sobre um desejo que pode ser mais latente, mais nítido para umas pessoas e pode não ser tão latente, tanto nítido para outras, que é o desejo de viver o prazer visceral pelo prazer visceral. Todo mundo já teve uma fase em que passou por um período mais de expor mais, de explorar mais essa energia. E aqui é como se o seu corpo, o seu físico, estivesse sentindo saudades, né, do prazer pelo prazer. Então isso é algo que precisa ser cuidado, porque assim como alguns aspectos do signo de Touro, isso aparece aqui para mim, no seu caso, como algo que vem se acumulando, né, ao longo do tempo. E essa energia aqui, quando ela acumula demais, ela sai do controle. E aí pode sair do controle a ponto de você abrir demais essa energia e sair trocando energia fisicamente com todo mundo. Pode ser que ela exploda no sentido de muita raiva, de acessos de raiva, acessos de ira muito fortes. E pode ser que, para alguns casos, ela inclusive dê alguma questão, para quem já tem a tendência, né? Ela te traga alguma questão de saúde física. Lembrando, quando a gente está mexendo com a energia Kundalini, com a energia sexual, a gente está lidando com a energia, não só com a energia que é geradora de vida, mas com a energia que sustenta a vida. A gente só está aqui vivo por causa dessa energia. Então ela precisa ser honrada com extrema sabedoria, né? A gente precisa olhar para ela do jeito que ela é e não fazer julgamento quanto à forma como ela funciona, mas receber e aprender com ela. Porque como existe aqui uma tendência aos virginianos serem racionais demais e quererem analisar tudo, a tendência maior é não deixar essa energia correr, não deixar essa energia vir para fora e não explorar essa energia. Então ela vai acumulando, 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 acumulando até a hora que causa alguma coisa negativa, né? Ou até a hora que abre demais e aí tem experiências demais, troca energia demais com muitas pessoas. E isso acaba complicando energeticamente o seu campo, tá? Aqui a gente sai com o arcano do carro, que também foi o arcano que saiu para Touro, mas trazendo um recado diferente, tá? Que é o recado das duas forças. A gente sempre tem no arcano do carro uma parte que representa sombra, uma parte que representa luz, uma parte que representa o masculino, uma parte que representa o feminino. Tá representando a polaridade, a dualidade da vida. A gente precisa de domínio de ambas as partes, de ambas as polaridades, para o carro andar. Senão ele não sai do lugar. Então não adianta você ser só mental e analítico o tempo inteiro e não dar vazão ao seu corpo físico, aos seus instintos, às suas emoções. Porque é o que eu acabei de dizer, vai acumulando energia de um jeito que a hora que explodir, o carro vai derrapar. E aí você vai ter que ficar não sei quanto tempo ali cuidando, né, dos destroços até conseguir se reconstruir, para conseguir caminhar, para conseguir andar livremente de novo. Então cuide dos seus instintos no sentido de reconhecê-los. Não adianta você querer suprimir eles. Suprimir instinto não dá em nada. Instinto é uma coisa muito constante, ele não vai acabar. E você só tá vivo aqui por causa dele, tá? Esse recado é importante. Nas laterais, a gente tem de um lado o 10 de ouros, com o arcano do As de espadas. E do outro lado, a gente tem um 10 de paus, com o arcano do Pajem de paus. Por um lado, a gente tem uma exploração, uma energia positiva, no sentido de querer ir além,
porém como impressão negativa. É como se você quisesse fazer mais, é como se você quisesse explorar mais da vida, mas em algum momento esse explorar mais da vida, esse ir além, esse querer mais, esse conhecer mais pessoas, esse buscar mais oportunidades, foi muito pesado para você, né? Parece que você se sobrecarregou por excesso de atividades, por exemplo, por excesso de funções ou por excesso de responsabilidades. Então você hoje tem uma ideia de que se você decidir ir explorar a vida, você sempre vai acabar nisso aqui, que é a sobrecarga. Porém, não, né? Isso não é uma verdade absoluta, isso é só uma coisa, é um padrão que ficou associado aí na sua mente por você ter ido explorar de uma forma que não estava equilibrada. Só que hoje você pode ir explorar a vida de novo e buscar por mais informação, mais oportunidades, mais pessoas, mais tudo. E na hora que você sentir que tá pesando, você simplesmente parar. Você simplesmente se dá um tempo até voltar, tá? Por outro lado, quando a gente tem aqui esses dois arcanos, o 10 de ouros e o as de espadas, a gente tem a sua mente funcionando bem para fazer a prosperidade objetiva, né? A prosperidade concreta, a prosperidade que vai te trazer segurança. Não só no sentido financeiro em si, né? Mas no sentido da rotina do dia a dia. O que você faz para te dar segurança, para te dar tranquilidade, para te dar bem-estar. Não é só o que envolve dinheiro, às vezes é faxina mesmo, né? Às vezes é limpar pessoas, limpar relacionamentos, limpar dinâmicas. Às vezes é parar e pensar em tudo que você tem que colocar no lugar, e organizar a vida. Então, essas pequenas coisas que estão presentes na atividade do cotidiano, do dia a dia, elas são muito importantes e aqui precisa se dar a devida importância, inclusive para as coisas que parecem pequenas, que parecem detalhes, porque são os pequenos detalhes que vão fazendo diferença ao longo dos dias, inclusive para você ter a mente mais clara para tomar as suas decisões, né? Principalmente onde tem muita energia sexual, muita energia instintiva reprimida, a tendência é que a mente ela não funcione com tanta clareza, né? Então colocar as coisas em ordem sempre é uma boa para conseguir colocar a vida em ordem também.